A maioria das pessoas acredita que histórias de terror surgem do medo do desconhecido, de coisas que não se pode ver, tocar ou explicar. Mas, na verdade, algumas surgem de coisas que a gente vê demais. Coisas tão comuns que passam despercebidas, até o momento em que algo muda. E poucas coisas são tão comuns no Brasil quanto uma estrada longa, mal iluminada, com curvas perigosas, mato fechado e aquela sensação de que tudo ao redor está esperando você reduzir a velocidade. A história da mulher da estrada começa sempre assim, com normalidade. Uma noite qualquer, um veículo qualquer, um motorista qualquer tentando chegar em casa. Mas, como toda lenda e toda tragédia, existe uma noite específica, um ponto exato em que tudo muda. Era final de julho de um ano abafado, daqueles em que o ar parece pesado, denso demais, como se a atmosfera estivesse prestes a desabar em uma tempestade. A rodovia MG 243 cortava o interior de Minas Gerais como um risco torto de asfalto, cercado por pastos longos, pequenas fazendas, casas abandonadas e trechos tão escuros que pareciam arrancados de um pesadelo coletivo. Os moradores da região evitavam dirigir tarde da noite. Mas não por superstição, pelo menos não oficialmente. Diziam que era perigoso por causa dos animais na pista, dos caminhões sem manutenção, dos buracos traiçoeiros que se abriam do nada. Mas, nos bares e varandas das casas de madeira, entre um gole de café e outro, a história verdadeira era sussurrada com a boca torcida. Naquela estrada, depois das 2 da manhã, coisa ruim anda solta. E foi justamente nesse horário que Álvaro, caminhoneiro de 38 anos, acelerava rumo ao trecho mais perigoso da rodovia. Ele transportava uma carga leve naquela noite, caixas de eletrodomésticos, e estava acostumado a dirigir sozinho. O silêncio, a música baixa no rádio, o barulho do motor eram quase terapêuticos. Mas naquele dia, algo estava diferente. A estrada parecia vazia demais. Álvaro conhecia aquele caminho como a palma da mão. Sabia quando encontrar outros caminhões, onde o asfalto era melhor, onde o mato invadia a pista, onde os galhos arranhavam a carroceria do veículo. Mas, naquela noite, não havia nenhum outro farol, nenhuma luz distante, nenhum som além do vento. Um silêncio estranho, quase agressivo. Ele mudou a estação do rádio. Depois mudou de novo. E mais uma vez. Até perceber que todas estavam sem sinal. Apenas estática. Estranho, murmurou ele, sozinho na cabine. Tentou usar o rádio comunicador para falar com outros caminhoneiros, mas só ouviu ruído metálico, como se alguém arranhasse com força a própria mochila de ferramentas. Foi aí que a névoa começou. No começo, parecia apenas uma nuvem baixa, típica de regiões montanhosas. Mas o que surgiu naquela estrada era diferente. Ela não se movia com o vento, não tinha forma, não dissipava. Era uma névoa pesada, branca, quase líquida, se arrastando pelo chão como se estivesse viva. Álvaro reduziu a velocidade. Sabia que, com a neblina, qualquer erro poderia ser fatal. Mas quando a primeira camada de névoa encobriu os faróis, ele sentiu algo que nunca havia sentido na vida, uma sensação de ser observado. Não um medo comum, não o medo de bater, nem de atropelar algo, mas a sensação instintiva de que havia alguém ali, parado, imóvel, esperando. Ele tentou disfarçar essa sensação ignorando-a. Ligou os faróis altos. Acendeu também o farol auxiliar. Mas parecia que quanto mais luz ele colocava na estrada, mais escuro o mundo ao redor ficava. Cerca de 2 quilômetros adiante, a neblina começou a se abrir aos poucos. Uma clareira surgindo, um véu levantando. E foi nesse momento que Álvaro viu. Do lado direito da pista, exatamente no limite entre o acostamento e o mato alto, havia uma mulher. O coração dele disparou. Não porque era alguém na estrada. Caminhoneiros já estão acostumados a ver pessoas perdidas, andarilhos, gente pedindo ajuda, mas porque aquela mulher não se mexia. Ela estava completamente parada, de cabeça baixa, os braços colados ao corpo. E o vestido branco, longo, parecia molhado, pesado, colado às pernas como se tivesse acabado de sair de algum rio.
Que diabos? Álvaro sussurrou. Instintivamente ele reduziu ainda mais a velocidade. Não tinha certeza se deveria parar ou não. Mas a primeira regra de qualquer motorista é simples: se tem alguém na pista, você não passa reto. Ele tentou olhar em volta, buscando algum carro, algum acidente, alguma pista do que poderia estar acontecendo. Mas não havia nada. Nenhum veículo. Nenhum sinal de colisão. Nenhum arranhão no asfalto. Nada. A mulher permaneceu parada, imóvel. Até que, quando Álvaro chegou mais perto, ela levantou o rosto. E tudo dentro dele gelou. A pele da mulher era extremamente pálida, quase translúcida, como porcelana quebrada. Os olhos eram fundos, escuros, profundos demais, como se não houvesse vida ali dentro. Era um rosto marcado por dor, mas não uma dor física, e sim uma dor emocional tão profunda que parecia rasgar o ar ao redor. Álvaro sentiu o corpo formigar. Um instinto primitivo dentro dele gritou: não pare. Mas, como um reflexo automático, ele pisou no freio. O caminhão parou a apenas alguns metros dela. O motor tremia, como se também estivesse nervoso. A mulher não deu um passo. Não levantou a mão. Não pediu ajuda. Ela apenas encarou Álvaro como se o conhecesse. Como se estivesse esperando por ele. O caminhoneiro apertou o volante com força. Sentiu as mãos suarem. A respiração ficou curta, pesada. Ele nunca havia sentido medo assim. Medo real, físico, instintivo, como se estivesse diante de algo que não pertencia àquele mundo. E então, sem qualquer motivo, a mulher começou a se mover. Não caminhando, não deslizando. Ela simplesmente apareceu mais perto, como se o espaço entre eles tivesse sido apagado por um piscar de olhos. Meu Deus do céu, Álvaro murmurou, engolindo seco. E foi nesse momento que ele percebeu um detalhe que nunca esqueceria. O vestido dela, que parecia molhado, pingava. Gota por gota caía no chão, mas não havia som. Era como se o líquido não tivesse peso. E na medida em que ela se aproximava, o ar ficava mais frio, mais denso, como se estivesse puxando a energia ao redor. Álvaro tentou engatar a marcha. Pisou no acelerador, mas o caminhão não respondeu. O motor estava ligado, as luzes acesas, mas o caminhão simplesmente não saía do lugar. Era como se algo invisível segurasse as rodas. Sai daí, ele sussurrava para si mesmo, pressionando o pedal com mais força. Foi então que ele ouviu o primeiro som vindo dela. Um suspiro, profundo, triste, como se tivesse esperado décadas para soltar aquele ar. A mulher inclinou a cabeça levemente para o lado, os olhos fixos no caminhoneiro, e deu mais um passo. Não um passo. Ela simplesmente se aproximou de novo, num movimento impossível. Agora estava ao lado do vidro da cabine. Álvaro sentiu o coração quase sair pela garganta. Ele virou o rosto para o outro lado, se recusando a olhar. Mas, pela visão periférica, viu a mão dela encostar no retrovisor. Uma mão extremamente fina, fria, com unhas quebradas. E o toque dela fez o vidro embaçar por dentro. Foi nesse momento que o caminhão finalmente reagiu. Como se tivesse sido liberado de algum tipo de pressão invisível, o motor rugiu e o veículo deu um salto para frente. Álvaro acelerou como se sua vida dependesse daquilo. Não olhou pelo retrovisor. Não olhou para o acostamento. Não olhou para nada. Só acelerou. Mas o que ele não sabia, e o que ninguém jamais contou a ele, é que olhar para trás não teria feito diferença. Porque, ao chegar no trecho seguinte, ele percebeu algo que jamais esqueceria. O retrovisor interno mostrava o banco de trás. E no banco de trás, havia alguém sentado. Não era possível. Ele estava sozinho. Ele sabia que estava sozinho. Mas a figura estava ali. Cabelos longos. Vestido molhado.
rosto pálido. Ela não estava do lado de fora. Ela estava dentro. Álvaro gritou e o caminhão perdeu o controle. A última coisa que ele viu antes de cair no barranco foi o espelho, e o olhar dela, fixo nele, como se esperasse exatamente aquele momento. Horas depois, moradores encontraram o caminhão tombado. Álvaro sobreviveu, mas nunca mais dirigiu. E repetiu apenas uma frase, sempre a mesma, até o fim de sua vida. Eu vi ela. E ela me viu também. A noite em que tudo foi testemunhado começou como qualquer outra naquela região esquecida da BR-316. Era início dos anos 1990, e a estrada ainda era cercada por longos trechos de mata fechada, pequenas comunidades rurais sem iluminação pública e longos quilômetros onde o único som era o barulho distante dos insetos ou o ronco grave de caminhões passando a toda velocidade. Aquele era o tipo de lugar onde os faróis eram a única forma de definir onde terminava a estrada e começava o nada. Por volta das 22h40, dois irmãos, Rogério e Marcelo, voltavam de uma festa em uma cidade vizinha. Estavam cansados, ainda com cheiro de fumaça de fogueira na roupa, e a estrada parecia infinita. O rádio falhava a cada curva, e a antena improvisada não pegava mais nada além de chiado. Enquanto Rogério dirigia, Marcelo, no banco do passageiro, começava a cochilar com a cabeça apoiada na janela. A certa altura, quando já não havia mais casas, nem placas, nem qualquer outro sinal de movimento humano, Rogério sentiu algo estranho. Aquela sensação profunda e incômoda de que o ar ficava mais pesado, como se o carro estivesse atravessando um espaço que não queria ser atravessado. Ele tentou ignorar. Estava tarde, estava cansado. Talvez fosse só paranoia. Foi então que Marcelo abriu os olhos de repente, respirando fundo, como se tivesse levado um susto dentro do sonho. "Que foi?" perguntou Rogério. Marcelo demorou alguns segundos para responder. "Não sei. Senti que alguém estava me chamando." Antes que Rogério risse ou respondesse qualquer coisa, algo aconteceu. A temperatura dentro do carro caiu bruscamente. Não foi impressão. Não foi vento entrando por alguma fresta. Foi uma queda repentina, como quando se abre uma porta de freezer. Rogério se encolheu instintivamente, e Marcelo começou a esfregar os braços. O ar parecia denso, úmido, pesado. E foi ali, no exato segundo em que o carro saiu da curva, que eles a viram pela primeira vez. Uma mulher, parada no acostamento. Completamente sozinha, de cabeça baixa, vestindo um vestido branco sujo de terra, rasgado na altura das pernas. O mais estranho, porém, não era isso, era a sensação. Os dois tiveram a impressão imediata, visceral, de que aquela mulher não estava simplesmente parada ali. Ela estava esperando. E o que quer que estivesse esperando, não era ajuda. Rogério tirou o pé do acelerador por reflexo. Marcelo, sem entender exatamente por quê, pressionou o cinto contra o peito. A mulher levantou a cabeça devagar. E eles viram o que jamais esqueceriam. Os olhos dela eram completamente pretos, como se tivessem sido queimados, deixando apenas cavidades profundas. Não havia brilho. Não havia vida. Só um vazio absoluto. O carro passou por ela. Mas não por muito tempo. 20 metros depois, Rogério percebeu algo impossível. A figura estava parada na frente deles novamente, no meio da pista, de braços abaixados, cabeça inclinada para o lado, como se observasse cada movimento. "Tu viu isso?" Marcelo sussurrou. "Não tem como ela ter corrido." Rogério gritou. Instintivamente, ele girou o volante para desviar, e o carro quase saiu da pista. Marcelo se segurou no painel. O coração dos dois batia tão forte que parecia ecoar dentro do próprio carro. Rogério acelerou, o mais rápido que pôde, mas não adiantou. A mulher surgiu novamente na lateral da estrada, e depois na outra, e depois atrás, e depois na frente, sempre do mesmo jeito, sempre imóvel, sempre observando. Era como se ela não precisasse se mover no espaço.
como se o espaço se movesse ao redor dela. Rogério começou a suar frio, mesmo com o carro congelando por dentro. A cada reaparição, uma nova vertigem vinha, como se o ar fosse ficando mais pesado, mais denso, mais impossível de respirar. Marcelo, desesperado, tentava olhar para todos os lados ao mesmo tempo. "Cara, ela tá seguindo a gente", disse, quase sem voz. Mas Rogério sabia que aquilo não era seguir. Era acompanhar, como se a mulher estivesse presa a eles, grudada de algum jeito invisível, incapaz de se afastar nem um centímetro. Eles tentaram não olhar mais para ela. Tentaram focar na estrada. Tentaram fingir que nada estava acontecendo. Mas não deu certo. No exato momento em que Rogério encarou o retrovisor para ver se havia algum carro atrás, ela estava sentada no banco de trás. O vestido rasgado, os olhos negros, as mãos apoiadas nas pernas, como se tivesse entrado no carro sem fazer barulho algum. Rogério perdeu o controle por um segundo e o carro saiu quase completamente para o acostamento. Marcelo gritou, virou o corpo para trás, e não havia ninguém. O banco estava vazio, mas o cheiro não foi embora. Um cheiro forte de terra molhada e de flores murchas. O mesmo cheiro que se sente quando se abre uma cova recente. Marcelo começou a tremer. Rogério apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela não tá viva", Marcelo murmurou. E Rogério respondeu, com a voz quase apagada: "Eu sei." A cada metro percorrido, o ar parecia ficar mais pesado, o vento mais inexistente, o som mais abafado. Era como dirigir dentro de um sonho ruim, onde as coisas não seguem mais as regras normais do mundo. Então, como se algo tivesse sido ativado, os faróis começaram a piscar. 1, 2, 3 vezes. Até que apagaram completamente. Por um segundo, Rogério achou que o carro tinha desligado. Mas o motor ainda roncava. Era só a luz que simplesmente se recusava a existir enquanto ela estava ali. Marcelo começou a rezar. Rogério tentava controlar a respiração. E, no meio da escuridão total, eles ouviram 3 batidas suaves no vidro do passageiro, como unhas arranhando o vidro. Como se alguém estivesse dizendo: "Eu estou aqui." Marcelo ficou paralisado. Rogério tentou acelerar, mas o carro não respondia. O pedal descia, mas o motor não subia. Era como se uma força invisível segurasse o carro pelo para-choque, impedindo qualquer movimento. As batidas continuaram, de forma ritmada, quase paciente. Quando os faróis finalmente voltaram a acender, ela estava ali de novo, bem ao lado da janela, imóvel, observando, e depois desapareceu. Assim, do nada, o carro voltou a acelerar sozinho, como se tivesse sido liberado. Os faróis estabilizaram, o frio diminuiu, e a estrada voltou a parecer normal. Nenhum dos dois disse uma única palavra pelo resto do trajeto. Quando chegaram em casa, ficaram dentro do carro por quase 5 minutos, respirando fundo, ainda tentando entender se aquilo realmente tinha acontecido. Mas no dia seguinte, quando Rogério abriu a porta do carro para ir trabalhar, encontrou algo no banco traseiro. Um fio de cabelo extremamente longo, loiro e esbranquiçado, molhado e frio. Era impossível não reconhecer. Era a dela, a mulher da estrada. Aquela que eles jamais deveriam ter encarado. Aquela que, segundo a lenda, aparece não para pedir ajuda, mas para lembrar que o lugar onde ela morreu não aceita ser esquecido. A história da mulher da estrada poderia ter sido apenas mais um relato aterrorizado de 2 jovens voltando tarde demais para casa. Mas não foi. E não foi porque, naquela mesma semana, algo aconteceu que transformou a experiência dos irmãos em uma peça de algo muito maior. Uma sequência de eventos que sempre existiu, mas que jamais havia sido conectada. Na segunda-feira seguinte ao encontro,
Rogério acordou com batidas na porta de casa. Ele ainda estava abalado pela noite anterior. Tinha dormido mal, sonhado com ruídos no vidro, olhos negros, cheiro de terra molhada. Quando abriu a porta, encontrou 2 policiais. Eles não estavam lá por causa do que ele e Marcelo haviam testemunhado. Não sabiam de nada. Eles estavam ali por outro motivo. Uma mulher havia sido encontrada morta em uma vala a 20 metros do trecho onde os irmãos viram a figura pela primeira vez. A mulher real era jovem, provavelmente entre 20 e 25 anos. Não tinha documentos. Não tinha identificação. Tinha marcas nas pernas, arranhões profundos, e o vestido, um vestido branco sujo de terra, rasgado na altura das pernas, exatamente como a figura que Rogério e Marcelo viram na estrada. Isso fez Rogério sentir uma onda gelada subir pela espinha. Ele ainda tentou manter a calma, mas quando o policial mencionou que a vítima parecia ter sido deixada ali cerca de 3 dias, Rogério se sentiu zonzo. 3 dias. Exatamente o tempo que antecedia a noite em que eles a viram. O policial perguntou: "Você passou por aquele trecho ontem à noite?" Rogério hesitou. "Passei." Percebeu alguma coisa estranha? Era uma chance. Ele poderia ter contado tudo. Sobre a mulher parada no acostamento. Sobre ela aparecer em diferentes pontos da estrada, sem explicação. Sobre o banco traseiro. Sobre as batidas no vidro. Sobre o cabelo molhado. Mas as palavras não saíam. Não porque ele tinha medo do policial, mas porque ele tinha medo do que aquilo significava. "Não", respondeu, forçando a voz. "Estranho, não." O policial anotou, agradeceu e foi embora. E Rogério ficou parado ali, encostado na porta, sentindo que algo terrível estava prestes a acontecer. Algumas horas depois, Marcelo chegou, ainda abalado. Quando Rogério contou sobre o corpo encontrado, Marcelo ficou branco. "Mano, isso não é coincidência." "Não é." Rogério tentou acalmar o irmão, mas ele estava certo, não era coincidência. E se restava alguma dúvida, ela desapareceu no dia seguinte, quando a polícia começou a entrevistar outros moradores da região, e os relatos começaram a surgir. Era sempre o mesmo trecho da estrada. Sempre mulheres jovens que sumiam sem explicação. Sempre testemunhas que diziam ouvir ruídos no vidro do carro, ou sentir frio na cabine. Sempre o mesmo cheiro descrito, terra molhada e flores murchas. O medo se espalhou rápido entre os moradores, mas, como sempre acontece no interior, ninguém queria falar abertamente. Não para a polícia. Não nos jornais. Apenas em voz baixa, em conversas rápidas, olhando para trás a cada frase, como se pronunciar a história fosse capaz de atrair a própria entidade. Foi então que um policial, delegado Arlindo, decidiu olhar além das versões oficiais. Ele era um homem de quase 60 anos, com décadas de experiência investigando crimes que nunca chegavam à televisão, mas deixavam cicatrizes profundas nas cidades pequenas. Arlindo sempre acreditou que cada região guardava suas próprias maldições, algumas metafóricas, outras nem tanto. Quando ouviu falar do cheiro de terra molhada, ele imediatamente lembrou de outro caso. Um desaparecimento de 1978. Uma mulher não identificada, também encontrada perto da estrada, também com roupas brancas, também com sinais de arranhões, e também sem explicação para a causa da morte. Arlindo trouxe os arquivos antigos, empoeirados, amarelados. E quanto mais lia, mais o frio subia pelo corpo. O relatório antigo afirmava que, na noite em questão, 2 caminhoneiros haviam relatado uma mulher pedindo carona, e que eles acreditaram ter visto a mesma figura em 3 quilômetros diferentes. O caso foi arquivado como perturbação psicológica causada pela fadiga da estrada, porque, afinal, ninguém queria assumir que havia uma testemunha impossível. Mas a descrição era a mesma. Vestido branco rasgado. Cheiro de cova fresca. Aparição múltipla. Olhos escuros. Tudo igual. Arlindo percebeu que aquilo não era um caso isolado. Era uma sequência. Era um padrão.
um padrão que se repetia há décadas. E foi então que ele achou algo que fez suas mãos tremerem. Uma foto, em preto e branco, granulada, tirada às pressas por um fotógrafo amador da região em 1985. A foto mostrava 3 policiais na beira da estrada, mas ao fundo, refletida no vidro do carro, havia uma silhueta feminina borrada. O rosto não era nítido, mas os olhos, mesmo embaçados, eram escuros demais. Escuros demais para serem normais. Arlindo sabia que tinha encontrado algo grande e perigoso. Oficialmente, tudo aquilo seria descartado como coincidência. Mas Arlindo insistiu. Fez reuniões com a equipe. Mostrou os relatórios antigos, os novos depoimentos, os arquivos esquecidos nos armários do prédio velho da delegacia. E a cada nova peça encaixada, os policiais ficaram mais inquietos. Um deles comentou: "Se isso for verdade, a gente não está investigando um assassino." Outro respondeu: "A gente está investigando um fantasma." Era ridículo. Era absurdo. E, ao mesmo tempo, fazia mais sentido do que qualquer outra explicação. Foi então que Arlindo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele voltou ao trecho da estrada. Não durante o dia, mas à noite. Exatamente às 22h40, o mesmo horário dos irmãos. Foi acompanhado de outro policial, novato, que acreditava mais na ciência do que em qualquer história de lenda urbana. Eles foram em uma viatura simples, sem sirene, e estacionaram no acostamento, com apenas as luzes internas acesas. O primeiro sinal de que algo estava errado surgiu 10 minutos depois. O frio. Não era vento. Não era mudança climática. Era um frio súbito e específico, como se tivesse caído dentro da cabine da viatura. O vidro começou a embaçar lentamente, mesmo com a temperatura do lado de fora sendo quente. O policial novato começou a suar. Arlindo desligou o rádio para ouvir melhor. E então veio o segundo sinal: odor. O cheiro de terra molhada. Pesado. Penetrante. Quase orgânico. O novato engoliu seco. Que cheiro é esse? Arlindo fixou o olhar na escuridão. O mesmo que está nos depoimentos. E então veio o terceiro. Os faróis piscando. Primeiro devagar. Depois rápido. Depois apagaram. A viatura ficou completamente escura. O motor continuou ligado, mas sem luz alguma. E então, sem aviso, vieram as batidas no vidro. 3 batidas. Idênticas às que Marcelo ouviu. O policial novato entrou em pânico. Puxou a lanterna, apontou para a janela e iluminou apenas o próprio reflexo. Ele tremia. "Tem alguém lá fora", disse ele. Arlindo respondeu: "Eu sei." As batidas mudaram para arranhões, como unhas longas deslizando pelo vidro da viatura. O cheiro ficou tão intenso que parecia encher o ar. A respiração ficou difícil. A escuridão ao redor parecia se aproximar, esmagando tudo. E então, ela apareceu. Primeiro como uma sombra, depois como uma forma, depois como a figura completa, parada ao lado da viatura, cabeça inclinada, vestido branco rasgado. Os olhos eram 2 cavidades negras. E ela estava olhando diretamente para eles. O policial novato gritou. Tentou abrir a porta para fugir, mas Arlindo o segurou. "Não abre. Ela tá olhando pra gente." O jovem gritou. "Não abra a porta." Arlindo repetiu. A mulher moveu a cabeça devagar, como se observasse cada detalhe. E então deu um passo, apenas um, em direção ao vidro da viatura. A lanterna tremia tanto na mão do policial que a luz dançava sem controle. E, por um segundo, a luz iluminou algo no rosto dela. Não havia pele ao redor dos olhos. Era como se tivessem arrancado à força. O novato começou a soluçar de medo. Arlindo fechou os olhos,
Respirou fundo e esperou. Então tudo parou. A mulher virou a cabeça para o outro lado. E desapareceu. Simplesmente desapareceu. Sem som. Sem movimento. Como se nunca tivesse estado ali. Os faróis voltaram. A luz interna voltou. O cheiro sumiu. Mas o vidro estava cheio de marcas. Marcas de dedos. De unhas. E, no centro da janela, havia uma marca de mão inteira, como se alguém tivesse pressionado com força. A mão era pequena, feminina e gelada ao toque. O policial novato entrou em choque. Arlindo, com o coração acelerado, sabia que agora tinha prova, talvez não suficiente para convencer o mundo, mas suficiente para convencer a si mesmo. A mulher da estrada não era uma vítima recente. Não era um caso isolado. Não era uma coincidência. Era algo que se repetia. Algo que persistia. Algo que não queria ser esquecido. E, de algum modo ainda desconhecido, algo que parecia escolher quem iria ver. Durante décadas, moradores, caminhoneiros e motoristas ocasionais apenas repetiram a história como ela sempre tinha sido contada. Uma alma de uma mulher morta pedindo ajuda, uma vítima de atropelamento, uma aparição que persegue quem não a auxilia. Mas tudo isso era superficial. Um arranjo simplificado, uma proteção psicológica para não encarar o que realmente estava escondido naquela estrada. Foi só após o episódio vivido por Rogério, Marcelo e o delegado Arlindo que alguém finalmente decidiu aprofundar a investigação ao ponto mais obscuro, a origem da lenda. Essa pessoa foi Lívia Duarte, uma pesquisadora independente que trabalhava escrevendo artigos sobre folclore brasileiro e casos paranormais. Ela não acreditava facilmente em histórias. Mas o caso da BR-316 tinha algo diferente, não eram apenas boatos, eram padrões, depoimentos convergentes, datas que se alinhavam, sinais físicos que não podiam ser ignorados. E havia mais. As mortes na região sempre envolviam mulheres jovens. E quase todas entre 18 e 25 anos. E quase todas desapareciam por volta do mesmo trecho da estrada. Lívia percebeu que, para entender a aparição, precisava encontrar a primeira morte. A origem. O ponto inicial. Toda lenda começa em algum lugar. Uma injustiça, uma tragédia, algo que marca o mundo físico com força suficiente para permanecer ecoando além do tempo de um corpo vivo. E ela encontrou essa origem, enterrada, literalmente, em documentos antigos. Ao pesquisar nos arquivos municipais da cidade mais próxima, Lívia encontrou uma pasta desbotada, com folhas quase desintegrando. No topo, em letras de máquina de escrever. Ocorrência 3 de setembro de 1954, morta desconhecida, sem identificação. Dentro da pasta havia apenas 4 elementos. Um boletim de ocorrência, um desenho feito à mão do local onde o corpo foi encontrado, um relatório médico extremamente breve, uma fotografia antiga, em preto e branco, mostrando apenas uma parte do vestido da mulher. Era um vestido branco. Simples, longo, com rendas nas bordas, mas reconhecível. Quase idêntico aos relatos contemporâneos. Ao analisar o relatório, Lívia percebeu que a mulher não havia morrido por atropelamento, como dizia o folclore popular. Na verdade, não havia marcas externas consistentes com atropelamento. A causa descrita no documento era asfixia traumática indeterminada, sem sinais compatíveis com luta corporal convencional. Isso deixou a pesquisadora intrigada. Quem morria por asfixia traumática na beira de uma estrada deserta, sem sinais de agressão? Era estranho demais. E então ela encontrou algo ainda mais suspeito no final da pasta. Enterro realizado sem identificação. Solicitação de sepultamento em vala comum. Ou seja, a mulher nunca teve um túmulo. Nunca foi reclamada. Nunca foi identificada. E ainda mais macabro, ela foi enterrada em uma vala superficial, a poucos metros de onde seu corpo fora encontrado. Lívia sabia o que isso significava. Se algo sobrenatural de fato existia ali,
estava preso ao local exato da morte. Para compreender melhor os anos 1950 naquela região, Lívia decidiu entrevistar pessoas mais velhas, que pudessem ter ouvido histórias na época. Foi assim que ela conheceu Dona Ernestina, uma senhora de 87 anos, quase cega, mas ainda lúcida o bastante para lembrar detalhes que ninguém mais recordava. Ao ouvir o nome da estrada, a idosa franziu o rosto imediatamente. Você não devia mexer com isso, menina. Essa história não gosta de ser lembrada. Lívia insistiu, com gentileza. E, pouco a pouco, Ernestina começou a falar. Ela contou que, quando era criança, a região ainda era mais isolada, e que a estrada era utilizada principalmente por fazendeiros e comerciantes locais. E que, certo dia, começou a se espalhar a notícia de que uma mulher jovem, de fora da cidade, havia sido vista caminhando sozinha pela estrada. Ela era muito bonita, muito mesmo, mas estava com um olhar triste, perdido. Parecia que não sabia onde estava. A descrição não era exata, mas coincidia com a da vítima não identificada. Lembro que os homens da cidade ficaram interessados nela. Interessados até demais, disse Ernestina, de forma pesada. Lívia entendeu o que aquilo significava, mas não pressou a idosa. No fim da conversa, Ernestina segurou a mão da pesquisadora e disse algo que a marcou profundamente. Essa moça não morreu por acidente. Ela morreu correndo de alguém. E ninguém fez nada para ajudar. E acrescentou: quando o corpo dela foi encontrado, foi como se toda a estrada tivesse ficado mais fria. E desde aquela época, tem gente que jura que vê ela pedindo ajuda na beira do caminho. Essa foi a primeira vez que a lenda apareceu registrada oralmente. 1954. A mesma data do primeiro corpo. Coincidência? Não. Não mais. Pesquisando ainda mais, Lívia encontrou mapas antigos que mostravam que, até o final dos anos 1950, havia uma pequena fazenda não muito longe do trecho onde a mulher foi vista pela primeira vez. Hoje, era apenas ruína. Paredes destruídas. Janelas sem vidro. Telhado caído. Mas, em 1954, era um ponto de passagem para tropeiros e comerciantes. Lívia decidiu ir até lá. O local estava completamente tomado pelo mato. O ar tinha um cheiro de madeira antiga e ferrugem. O chão ainda preservava marcas de buracos, onde antes provavelmente haviam cercas ou suportes de animais. E então, enquanto explorava o interior da casa abandonada, encontrou algo que a fez congelar. Marcas de unhas na parede, profundas, como se alguém tivesse arranhado desesperadamente. E eram marcas antigas. Muito antigas. Mas ainda visíveis. Mais ao canto, encontrou algo ainda mais perturbador. Um fragmento de tecido branco, preso entre farpas de madeira. Era frágil. Quase se desfez ao toque. Mas tinha o mesmo padrão de renda da foto de 1954. O pedaço estava ali há décadas. Isso confirmava que a mulher havia passado por aquela casa, ou tentado fugir de alguém que estava nela. Lívia fotografou tudo. E, ao revisar as imagens no carro, percebeu algo ainda pior. Em uma das fotos da parede arranhada, uma sombra parecia formar a silhueta de uma mulher. A mesma silhueta descrita tantas vezes. Aquilo era impossível. Mas estava ali. Com todos os elementos reunidos, o corpo de 1954, os testemunhos das décadas seguintes, os depósitos policiais, a fazenda, os arranhões, os padrões, Lívia começou a reconstruir o que realmente aconteceu. E tudo apontava para uma única conclusão. A mulher não foi morta de forma natural. Ela foi perseguida, caçada, torturada e morta por asfixia, provavelmente enquanto implorava por ajuda. Seu corpo, desrespeitado, sem nome, foi enterrado às pressas em uma vala rasa, sem sequer um caixão. Ela morreu sem ser ouvida, sem ser acolhida, sem ser identificada. E a estrada, fria, isolada, silenciosa, tornou-se sua única testemunha.
Pessoas más tiraram sua vida. E ninguém a protegeu. Ninguém lutou por ela. Ninguém tentou salvá-la. Ninguém a acompanhou até o fim. E então, surgiram as aparições. Primeiro sutis. Sombras. Sussurros. Depois, mais fortes. Até se tornar o que a região conhece hoje. A mulher da estrada. Uma alma que não aceita ter morrido sozinha. E que exige ser vista, mesmo que à força. Lívia compreendeu algo crucial. A entidade não busca vingança. Ela busca testemunhas. Busca presença. Busca um olhar humano que ela não teve no seu momento final. E, por um motivo ainda desconhecido, ela se manifesta especialmente para motoristas que passam sozinhos ou em duplas, nunca em carros cheios. Talvez porque, no fim da vida, ninguém esteve com ela. Ninguém a acompanhou. E, simbolicamente, ela evita se aproximar de grupos, de famílias, de pessoas que estão seguras juntas. Ela aparece apenas para quem, assim como ela, está vulnerável. Quando juntou todos os arquivos, documentos, testemunhos e padrões, Lívia notou algo que fez seu sangue gelar. Aparições ocorrem a cada 7 a 12 anos com picos de intensidade. E justamente nos anos em que mulheres de idade parecida desaparecem na região. Não era coincidência. Era uma repetição. Um ciclo. E o pior. Nos últimos 3 meses, 3 mulheres haviam desaparecido nos arredores. Uma delas no exato dia em que Rogério e Marcelo viram a aparição. Era como se a entidade reagisse às mortes. Como se fortalecesse. Ou como se precisasse delas para manter sua presença. Lívia não sabia explicar. Não tinha como. Mas sabia que não era apenas uma lenda. Era um fenômeno recorrente que atravessava gerações como um eco traumático. E tudo começou com aquele corpo sem nome, enterrado sem dignidade, esquecido por todos, menos pela estrada. A estrada nunca esqueceu. E a mulher também não. O que aconteceu naquela madrugada, quando a equipe acreditou finalmente estar diante da verdade, jamais seria explicado pelas autoridades, muito menos registrado oficialmente. E, para muitos envolvidos, aquela noite marcou o começo de um silêncio pesado, carregado, quase palpável, um silêncio tão denso que parecia esconder mais do que revelava. E é aqui que a história da mulher da estrada deixa de ser apenas uma lenda contada por motoristas ao redor de um posto de gasolina, iluminados por lâmpadas amareladas. Ela se transforma em algo mais profundo, mais inquietante, como se os próprios quilômetros de asfalto guardassem segredos que nunca deveriam ter sido mexidos. A madrugada havia começado com o cheiro de chuva e terra molhada escorrendo pelas margens da rodovia. A equipe formada por policiais, moradores e os 2 caminhoneiros que juraram ter visto a mulher caminhando sozinha estava reunida perto do marco quilométrico 112. O local estava envolto por um vento irregular, como se houvesse algo na mata observando, acompanhando, esperando. Ninguém falava muito. As poucas conversas eram sussurradas, como se a simples pronúncia de palavras pudesse despertar algo que não deveria ser acordado. O clima era tão estranho que até o policial mais experiente hesitou antes de entrar na área indicada. E não era para menos. Todos ali sabiam que, nas últimas semanas, pelo menos 5 pessoas afirmaram ter visto a silhueta branca, de vestido longo, caminhando devagar, sempre com um movimento estranho de cabeça, como se procurasse algo que caiu no chão, como se estivesse chamando alguém que não podia responder. A investigação improvisada começou com lanternas tremendo nas mãos. Os feixes de luz cortavam a escuridão como lâminas, mas não conseguiam iluminar completamente. Era como se a noite engolisse parte da claridade. O vento ficou mais frio. Alguns sentiram o cheiro sutil de perfume antigo, algo floral, quase doce, mas envelhecido, como se estivesse guardado por décadas em um armário esquecido. Os cães farejadores, que geralmente corriam para todos os lados, pararam na beira da mata. Eles olharam fixamente para uma clareira estreita onde a vegetação parecia amassada. Os pelos das costas se eriçaram, e um deles soltou um rosnado baixo, quase um aviso. O treinador tentou puxá-los para dentro da trilha, mas eles recuaram com gemidos curtos,
recusando-se a entrar. Aquele comportamento assustou até os mais céticos. Quando finalmente avançaram, perceberam que os rastros no chão pareciam recentes. Marcas rasas, longas, como se alguém estivesse arrastando o pé. Mas havia algo mais estranho. Elas não seguiam uma direção lógica. Elas iam e voltavam, para a frente e para trás, dando voltas sobre si mesmas, como se a pessoa estivesse perdida naquele espaço pequeno, ou como se estivesse esperando. Um dos caminhoneiros, o mais calado do grupo, começou a tremer. Ele murmurou que não queria mais seguir, que não deveria ter vindo. Ele repetia baixinho: era ela, mas ela não estava viva. Ninguém levou muito a sério, até o momento em que uma das lanternas falhou. A luz piscou. Depois apagou. E, logo em seguida, todas as lanternas do grupo apagaram juntas. Não foi uma falha elétrica, não foi bateria. Foi um breu absoluto, repentino, opressor. Um tipo de escuridão que parecia ter peso. O tipo de escuridão que não deixa as pessoas respirarem direito. Alguém acendeu o flash do celular e, por um segundo, todos viram. No espaço entre duas árvores estreitas, havia uma figura. Branca. Imóvel. O cabelo cobrindo quase todo o rosto. O vestido manchado de terra, talvez sangue seco. E o detalhe mais terrível, ela parecia estar virada para a árvore. Mas, quando a luz acendeu, o corpo virou ligeiramente para o grupo, como se tivesse ouvido. O pânico começou sem controle. Gritos abafados. Pessoas correndo em direções diferentes. Celulares caindo no chão. Alguém chorou. Alguém rezou. Mas a figura não correu atrás deles. Ela apenas desapareceu. Não como alguém correndo para dentro da mata. Não como alguém fugindo assustado. Ela simplesmente não estava mais ali. Minutos depois, embora todos jurassem que foram apenas segundos, as lanternas voltaram ao normal. Todas ao mesmo tempo. A claridade revelou que estavam sozinhos. Ou pelo menos, aparentemente sozinhos. Foi só então que eles perceberam, uma pessoa do grupo estava faltando. Era o policial mais jovem, o que havia entrado primeiro na trilha. Ele estava segurando o rádio momentos antes da pane. Estava perto de todos. E, subitamente, não estava mais em lugar algum. Chamaram por ele. Gritaram seu nome repetidas vezes. Nada ecoou de volta. Nada além do canto distante de um pássaro noturno e do barulho da vegetação se mexendo sozinha, como se algo estivesse se arrastando lenta, muito lentamente. Os caminhoneiros correram para fora da mata. O resto seguiu atrás. Chamaram reforços. Helicópteros, drones, equipes de busca. Nada, absolutamente nada, foi encontrado naquela noite. A única coisa que permaneceria para sempre registrada foi o áudio final captado pelo rádio do policial desaparecido. Um áudio de poucos segundos. Baixo. Distante. Um sussurro de voz feminina dizendo: "Você também veio me buscar?" A gravação foi arquivada. Oficialmente, o caso classificado como desaparecimento não resolvido. E a estrada continua dizendo que tudo não passou de histeria coletiva. Mas os moradores locais, esses nunca aceitaram a explicação. Porque, nos dias seguintes, motoristas voltaram a relatar a mesma mulher caminhando no acostamento. Às vezes pedindo carona. Às vezes chorando. Às vezes parada no mesmo ponto onde o policial sumiu, olhando para quem passa, como se reconhecesse alguém. E ainda quem diga que, se você estiver sozinho na estrada, tarde da noite, e avistar uma mulher com vestido branco, andando devagar, sem olhar para os lados. Você não deve parar. Você não deve encarar. Você não deve chamar. Porque quem chama por ela costuma desaparecer. E a estrada, silenciosa, sabe guardar segredos melhor do que qualquer ser humano.